Olá, tudo bem? Bem-vindos ao nosso episódio 2 do podcast Corretor Predador aqui do Instinto Imobiliário. Meu nome é Lorena Barbosa. Eu sou Marco Lourenço. E hoje nós vamos falar sobre os erros e acertos da carreira de corretor do Marco Lourenço. Marco Lourenço, a primeira pergunta que eu tenho para você é como você veio parar nessa profissão? Como tudo começou? Show de bola, Lorena. Então, na verdade eu vim da área de informática, né? Porque meu pai sempre trabalhou nessa área, teve uma empresa, uma época, trabalhou para outras empresas. E aí ele sempre me incentivou isso, né? Mas eu, desde pequeno, tenho um lado mais empreendedor, um lado de querer conquistar. Eu não gostava muito de trabalhar ali por salário, né? Eu gostava de trabalhar pela minha produtividade. Mas desde então eu vim seguindo essa carreira, como ele incentivava, né? Então eu fui seguindo essa carreira do mercado eletrônico ali, até que chegou um momento que ele mudou para Goiânia. E quando ele mudou para Goiânia, eu passei aqui no IFG, que é o Instituto Federal de Goiás. Eu passei no curso de redes de telecomunicações, que era o que ele queria. Comecei a fazer esse curso, só que de forma alguma eu conseguia fazer, conseguia permanecer naquele curso. Eu sentia muito agoniado, era como se não fizesse parte de mim. E eu fiquei buscando ali alguma coisa que eu pudesse fazer. Coincidentemente, a minha mãe se tornou corretora em Rio Verde, de loteamento na época. E aí eu comecei a ter um pouquinho mais de contato com essa profissão. E uma época eu fui morar com a minha tia aqui em Goiânia. Como meus pais não tinham mudado para cá, só meu pai, ele estava morando com a minha avó, eu fui morar um tempo com a minha tia. E lá eu conheci um corretor e até tentei entrar na profissão na época, mas ele não quis me indicar. E como eu era novo, né, eu tinha nessa época uns 19 anos mais ou menos, não tinha ideia de como que era entrar na profissão. E é até engraçado porque tem gente que acha que é difícil ser corretor, né? E na verdade é muito simples, né? Hoje as imobiliárias buscam muito contratar. Simplesmente se tiver ensino médio, você se cadastra lá no Cresce, né? Você vai fazer o seu curso de transações imobiliárias, se cadastra no Cresce e vai entrar. Só que naquela época não tinha internet igual tem hoje, disponibilidade, você ir no Google, de pesquisar. A gente não tinha ainda essa inteligência cibernética, né? De ir lá e pesquisar as coisas. Então era muito boca a boca ainda, né? Não tinha esse contato com o digital igual tem hoje. E aí ele me deu um tomé, ele não quis me indicar e se passou-se mais algum tempo. Eu fui trabalhar em algumas empresas nessa área de tecnologia e tudo, mas eu não me sentia feliz. Quando a minha mãe veio para Goiânia, ela foi buscar uma imobiliária. E aí ela encontrou essa imobiliária e ela me chamou para trabalhar lá. Na época eu estava trabalhando, ganhava até bem relativamente assim para minha vida, né, naquele momento, e eu abandonei tudo para poder começar ali na minha profissão como corretor de imóveis. Na época foi tudo muito inseguro, muito incerto, né? A gente vem acostumado a ganhar um salário, e aí abrir mão desse salário é um pouco difícil, mas eu senti que ali era o meu lugar, e foi então quando eu comecei no imobiliário um pouco menor, em Goiânia, e logo depois eu descobri um imobiliário um pouco maior, que tinha algumas características que me atraíam. Por exemplo, treinamento, que é uma coisa que eu gostava, porque quando eu entrei não tinha treinamento, assim, não tinha aquele ensinamento da pessoa te ensinar e te ajudar. Era meio que você pegava uns livros ali, saía nos empreendimentos estudando aleatório, eu estudava memorial descritivo, era ali que eu vivia a minha vida, né? Então eu tinha que aprender muito sozinho. E quando eu ouvi falar que essa imobiliária tinha um treinamento, eu me interessei e acabei indo para lá, coisa que muitos fogem. Foi o que me atraiu. E aí foi que eu mudei para lá e comecei a trabalhar nessa outra imobiliária. E desde então já estou há 9 anos nessa profissão. Ah, entendi. E Marco, conta pra gente também como que foi o início da sua carreira. Então, como eu falei, foi bem difícil, né? Porque a gente não tinha muito treinamento, uma orientação. Inclusive, eu acredito que até hoje é assim. Porque eu acho que o nosso mercado ele evoluiu muito pouco nesses últimos 9 anos. Eu não sei, porque a minha base ela é muito focada aqui em Goiânia. Mas eu conheço um pouquinho do mercado de Brasília e de São Paulo. Então eu sei mais ou menos como que funciona ali a estrutura, né? Mas cada região deve ter sua especificidade. E eu acredito que tem regiões que evoluiu menos ainda. Porque por mais que hoje eu vejo que tem muitas ferramentas, muita coisa que apoia os corretores, tem muitas imobiliárias que não utilizam, muitas imobiliárias que ainda não treinam. E até nas imobiliárias grandes, até mesmo essa imobiliária que eu participei, que tinha
treinamento e tudo, eu fiquei lá por 7 anos, que é uma excelente imobiliária, até lá não existe ainda uma clareza do que o corretor precisa fazer, um passo a passo, um método, sabe? Que vai realmente direcionar o corretor ali para o sucesso. Não existe. É uma coisa que eu tenho buscado hoje fazer isso dentro da minha imobiliária. Mas eu percebo que ainda tem muita falha nesse mercado. As pessoas são pouco desenvolvidas. Basicamente, as pessoas treinam produto. Isso treina muito, né? A gente tem muito meeting, muito treinamento de produto. E às vezes tem uma integração ali e faz algumas palestras. Só que eu costumo falar que palestra não é treinamento, não é desenvolvimento. E quando eu entrei, eu tive a mesma dificuldade. Como eu falei, eu tive que aprender ali lendo memorial descritivo. Hoje, muitos produtos já têm um resumo, que às vezes até a consultora faz, ou às vezes a imobiliária faz, tem um coordenador, tem um suporte. Mas na minha época não existia coordenador, não tinha esse suporte. Meu gerente, na época quando eu entrei na primeira imobiliária, na verdade nas duas imobiliárias, os gerentes, eles nem tinham costume, por exemplo, de atender com o corretor, de assinar contrato com o corretor. A gente fazia parceria com outros corretores muitas vezes para ajudar a gente a fechar a venda. Eu, no caso, eu não fazia, mas muitos corretores faziam. Eu já ajudei outros corretores a fechar vendas, né? Por exemplo, a minha mãe, eu ajudava ela em algumas vendas ela a fechar, porque eu tinha uma desenvoltura melhor em negociação ali, então às vezes eu ajudava ela a fechar. Então a gente vivia muito de parceria entre os corretores, não tinha esse suporte todo que hoje as imobiliárias acabam entregando, eu acredito pela concorrência que existe. Mas eu sinto muita falta ainda de um processo claro. Então eu vejo que a maioria dos corretores entram muito perdido nessa profissão. Eles não sabem o que realmente eles têm que fazer. E ainda a gente vive um problema, porque no mercado de lançamentos, principalmente no mercado de revenda, de aluguel, é diferente, né? Mas no mercado de lançamentos, a gente percebe que cada incorporadora quer vender o seu produto. Então vai lá no imobiliário, faz uma campanha, a outra vem faz uma campanha, tem um lançamento X, amanhã tem um Y. Então o corretor fica muito perdido, ele fica muito sem foco. E eu sofri tudo disso também no começo, né? Só que quando eu entrei, o mercado ele era mais simples, ele era mais fácil, em sentido o quê? O cliente ia para o plantão. Ele ia para o plantão e a gente realizava a venda. Então no primeiro mês eu já consegui ter um resultado bacana. Em mais ou menos 30 dias eu fiz a primeira venda. Só que não foi pelo plantão. Lá atrás, é engraçado, a gente vai até falar aqui, eu acredito, como eu fui parar no mercado digital. Mas esse gerente, primeiro gerente, ele me ensinou uma coisa muito legal, que foi como anunciar nesses portais gratuitos. Na época era o LX, o Viva Street e tinha um outro que eu esqueci agora. E aí eu já comecei a fazer vendas desses canais. E a maior quantidade de vendas vinha desses canais que eu fazia. E não muito de plantão. Desde a época eu já não tinha muito paciência de ficar ali no plantão. Porque eu achava que você tinha que ficar muito tempo parado e tudo ali. Mas a minha dificuldade foi de entender esses processos, né? E um outro problema que eu tive muito grande, que eu acredito que algumas pessoas têm, como corretor é uma profissão que você simplesmente entra, a gente não consegue entender a profissão, certo? E uma outra coisa que eu percebo é que a gente sente uma vergonha de ser corretor. Principalmente porque os meus amigos foram fazer faculdades, foram estudar para ser médico, foram estudar para ser contador, advogado, etc. E eu larguei a faculdade para ser corretor, que é uma profissão que você tem um funil muito aberto, que eu falo, né? Qualquer pessoa que tiver ensino médio pode ser corretor. E aí eu tinha um certo preconceito, então eu lembro que eu tinha um pouco de vergonha de falar que eu era corretor. Eu demorei um tempo para poder aceitar isso, né? Para mim poder mudar a minha cabeça e entender o quanto o corretor agregava para o mercado. Mas isso me impediu um pouco em algum momento, assim, foi uma das dificuldades que eu tive de aceitar a profissão, resumindo, e de também como fazer, o que fazer, que eu acredito que é uma dificuldade que até hoje os corretores passam. Eles entram, ficam perdidos, muitas vezes eles não conseguem vender nos primeiros meses, porque realmente você precisa de ter um suporte, você precisa de ter alguém te ajudando. São muitas coisas para aprender em pouco tempo. Porque você pensa, qualquer pessoa hoje que começa uma profissão tradicional faz uma faculdade de 2 anos, 3, 4, 5 anos para começar. A gente não, a gente já entra na profissão sem fazer nada, porque o curso você faz junto com a profissão e muitas vezes sem renda, sem um salário, então a pressão é muito grande. E a gente tem que aprender muita coisa ao mesmo tempo. Então, por isso a gente acaba se enrolando muitas vezes. Ah, sim. E, Marco, o que você sentia nesse momento? O sentimento que eu tinha começava aí, né? Pela essa vergonha, de certa forma, que eu tinha da profissão. Então, eu não me expunha muito. E eu sentia que poderia ter um caminho diferente. Eu ficava pensando,
Por que a gente tem que fazer isso? Na minha época, estava começando ali o momento de ir para a rua fazer a oferta, né? De entregar panfleto, fazer a oferta fria para o cliente, de você ter que ir ali atrás dos clientes e ficar oferecendo, sabe? E eu ficava pensando, cara, me incomodava aquilo às vezes, sabe? De ter que fazer uma panfletagem, então um desconforto, né? De você ficar num sol ali, de certa forma você tá se humilhando, né? A gente tem aquela sensação de humilhação, não que seja. Eu sei que tem profissionais que panfleta e tudo, né? Que é a profissão dele, não que seja uma humilhação. Mas a gente tem aquela sensação, porque querendo ou não é caro você ser corretor, o investimento é alto. Então você vai lá, você põe uma camisa, né? Você se veste bem para poder ir lá na rua ficar panfletando ali, ou ficar ligando para cliente, lista fria. Muitas vezes você liga para o cliente, já aconteceu de eu ver pessoas ligar, o cliente faleceu. São situações que deixam a gente um pouco constrangido, né? Eu sou a favor do trabalho, a gente tem que trabalhar assim, mas essas situações elas me deixavam um pouco desconfortável. Então eu senti esse desconforto com a profissão e eu não gosto até hoje, para falar a verdade. E eu tenho uma teoria, né, que o bom vendedor não é aquele que oferece. O bom vendedor é aquele que atrai clientes para ele. É o cara que tem a agenda cheia, que a gente fala, é o cara que tem que escolher os clientes porque ele não tem tempo de atender todos. Esse para mim é um bom vendedor. Eu não gosto da sensação de estar oferecendo aleatoriamente, sem entender meu público, sem saber quem é, sem saber a forma de conversar. Então isso me incomodava muito, assim, de ficar oferecendo. E outro sentimento que eu tinha é que eu estava perdendo tempo dentro dos plantões. Então eu ficava ali no plantão horas e horas perdendo tempo, enquanto às vezes eu fazia um anúncio ali e os clientes me procuravam. Então isso já me atraía na época. E o plantão cada vez mais foi deixando ali para mim de ter sentido. Até mesmo porque teve uma fase que estava tendo muito assalto em plantão. Assaltando corretor, roubava carro, roubava até aliança. E aí isso ficou um pouco assim difícil, né? Na época eu comecei a ter um pouco de medo de ir pros plantões ali. Porque estava tendo muito assalto, né? Então é uma coisa que eu ficava mais desconfortável ali naquele momento. E outra coisa é que você tem que sair para ir, né? Então você gasta, tem um gasto, né? Para ficar aí para um plantão, muitas vezes a gente ficava numa obra lá, debaixo lá, caindo pedra, assim, caindo pedra lá e ficava, caramba, agora mesmo vai cair uma pedra gigante aqui e vai arrebentar esse estande no meio. Então tive várias sensações, tinha lugar que não tinha água, tinha lugar que não tinha ar-condicionado. Então isso assim, a gente tem umas sensações ruins. Eu sei que tem gente que vende. Tem gente que vende sinaleiro? Tem gente que vende oferta? Tem. Eu já vendi de oferta. Eu já vendi de telefone. Já vendi de sinaleiro. Já. Se não me engano, eu já vendi já. Não me lembro agora, né? Tem uns anos. Mas se não me engano, eu já vendi. Ou minha equipe já vendeu. E outras pessoas. Já vi várias pessoas vender. Tô falando que é ruim, sabe? Só que eu pensava assim, cara, eu acho que o corretor merece mais. O corretor é uma profissão igual às outras. A gente precisa começar a valorizar mais a nossa profissão. Nós somos importantes no mercado. Então eu comecei a ter esse pensamento. Eu acredito que a gente vale muito mais do que isso. A gente vale mais do que ficar no sinaleiro. A gente vale mais do que ficar fazendo uma oferta fria. A gente vale mais de ser o cara chato que fica o tempo inteiro incomodando o cliente. Então eu comecei a ter esses pensamentos assim, né? Ah, entendi, Marco. E quais foram as ideias que você teve nesse momento? Então, como eu te falei, eu comecei a pensar, cara, deve ter um caminho melhor. Né? Então, mesmo assim eu vendia, tá? Então, 2011 eu comecei, 2012 eu fui para essa outra imobiliária, lá também eu vendi bem. 2013 foi um dos anos que eu fui campeão lá, fui para pódio, fiquei entre os top 30 da empresa, foi muito bom também. 2014 eu tive uma recaída por algumas coisas, alguns problemas pessoais, mas depois eu recuperei no final do ano. Foi quando em 2015 eu assumi uma gerência e fiquei nessa gerência até 2019, né? E durante esse período foi um período de crescimento, de aprendizado, né? Nossa equipe foi campeã anual, foi campeã em vários meses. Teve um ano que a gente chegou a pegar 6 troféus, né? Durante esse ano. Então, teve um ano que a gente chegou a pegar 6 troféus mensais. Então, foi muito bom. Tive muito resultado, tá? Mas aí eu comecei a pensar, lá antes de me tornar gerente, eu comecei a pensar, cara, deve ter um outro caminho que a gente deve seguir. Comecei a refletir sobre isso. Quando eu tornei gerente, a primeira coisa que eu fiz, eu assumi uma equipe online, né? Só que a primeira coisa que eu fiz foi pegar a minha equipe online e jogar a minha equipe online na rua. Jogar na rua no sentido de fazer ação de rua, fazer oferta, porque era isso que ensinavam-se pra gente. Então eles falavam, você tem que ir pra rua, você tem que panfletar, fazer oferta, fazer ponto avançado.
enfim, um monte de coisa, né? E eu peguei uma equipe online, só que naquela época online, ele atendia o quê? Chat. Era só isso, era um site e chat. Era isso que era o online ali, que era muito bom, dava tanto bom de chat ali. E na época, antes de eu me tornar gerente, o online me atraiu. Porque eu falei, cara, é interessante, você fica aqui no computador, o cliente vai entrar. Era mais ou menos parecido com o esquema que eu fazia no LX, no Vive Street. Então era interessante. Foi aí que eu fui para o online como corretor. E aí surgiu a oportunidade, na época o meu gerente saiu e eu assumi a equipe dele. Aí o que eu fiz? Primeira coisa foi colocar a minha equipe na rua. Porque na nossa cabeça a mentalidade era, quer vender mais, tem que fazer ação externa. Era isso que ensinava. E eu pus a minha equipe na rua, eu fazia panfletagem junto com eles, a gente fazia oferta, tudinho, o que falavam-se que tinha que ser feito. E eu comecei a medir esse resultado. E não teve muito resultado. O resultado não era relevante. Então a gente só cada vez mais, a gente fazia muito, mas não tinha muito resultado. E aí eu fiquei medindo aquilo, né? E é o que a maioria das equipes fazem, né? Esse tipo de trabalho. Exatamente, é o que as equipes hoje, a maioria faz, né? Então, tá sem vender, o cara fala, vai panfletar. E aí eu fiz esse teste, né? E a gente não via resultado. Um belo dia, eu tô voltando pro escritório, acho que até de um atendimento, e aí eu vi um corretor dessa mesma empresa lá, panfletando ele, mais uma outra pessoa. Na hora que eu olhei pra ele, me deu uma sensação muito ruim, sabe? Tipo assim, me deu um desconforto de ver ele ali, fazendo aquela panfletagem, todo arrumado, de terno e panfletando. Falei, cara, não faz sentido a gente estar panfletando aqui. E eu vou explicar por que não faz sentido. Porque o corretor é um profissional caro. Um bom corretor é um profissional caro. Para entrar é fácil. Você vai investir em torno de R$1.000. Só que para manter, você precisa ter investimento. A gente tem um costume de não contabilizar, que é um dos erros, né? Um dos maiores erros do corretor. Inclusive vou fazer um vídeo depois sobre isso, vou colocar no YouTube. Mas é um dos maiores erros do corretor. Ele não se planeja, ele não tem caixa, ele não se vê como uma empresa. Mas se a gente for contabilizar a nossa despesa, ela não é barata. Porque você precisa gastar com combustível, com roupa. Eu não sei se todo corretor passa por isso, né? Mas as minhas roupas acabam muito rápido. Os meus ternos, eu usava muito terno, hoje eu uso menos. Meus ternos não duravam 6 meses, porque o batidão não aguenta. Sapato, 6 meses, acaba. Se você quiser vestir bem e ser diferenciado no mercado, você vai ter que investir. Muitas vezes você vai entrar no mercado de alto padrão, onde eu entrei, onde o mercado você tem que se investir um pouco melhor. Então, se você quer conectar com o seu cliente no mercado alto padrão, você precisa investir um pouco melhor. É obrigatório? Não. Mas é uma forma de você estar melhor conectado com esse cliente. E aí você vai começando a subir o nível das suas roupas, por exemplo. Às vezes você vai comprar um relógio, vai comprar um carro melhor. É importante. Por mais que eu, por exemplo, não sou muito ligado com essas coisas de luxo, mas para a profissão eu acredito que tem uma certa relevância. Faz parte, porque as pessoas querem comprar de quem tem sucesso. As pessoas não querem comprar de uma pessoa que não tem sucesso, de quem está lá implorando para vender. Eles querem comprar de pessoas que vendem bem. Não sei porquê, mas o mundo funciona assim. Então você vai subir no nível das suas roupas, você tem que investir em conhecimento. Tem gente que não investe, mas para mim um bom corretor investe em conhecimento. E é uma série de fatores ali, né? Fora que demora para você se tornar um bom corretor. Então não fazia sentido para mim pegar um bom corretor e colocar ele na rua para ficar panfletando. Sabe por quê? Porque é lógica financeira. Se você pega hoje um panfleteiro, às vezes você paga R$50 para ele panfletar ali para você por 4 horas, que é barato e você vai ter mais tempo disponível, porque tempo é dinheiro. Aí você pode falar, não, R$50 não é tão barato. Não, mas é mais barato eu pagar R$50 para um panfleteiro do que pegar o meu corretor que é bom de venda, porque são poucos corretores que são bons, não são todos. Do que pegar meu corretor, que às vezes você investe anos nele para ele ficar bom de venda ali, e colocar ele ali para ficar panfletando. Fora que eu comecei a pensar, já viu algum dono de construtora panfletando na rua? Nunca vi. Já viu um advogado de sucesso, um médico panfletando na rua? Não mesmo. Não tem. Por quê? Porque o tempo desses profissionais é caro. Então, para mim, não faz sentido o corretor estar na rua panfletando. Porque, a mesma forma que esses profissionais são caros, nós também somos caros. Não é fácil ser um bom corretor. Demora tempo. Eu costumo dizer que eu fiquei 5 anos para me formar como um bom corretor. Então, não tem sentido você pegar um corretor seu
que demorou um tempo para se tornar um bom profissional e colocar ele para ficar panfletando ali. Então essa era a minha visão em relação a isso. Então foram pensamentos que eu comecei a ter ali durante a minha jornada. Faz todo sentido mesmo o seu ponto de vista. E como você chegou no digital? Conta mais aqui pra gente. E aí foi que tudo isso me incomodava, tudo isso me deixava um pouco frustrado, eu não via resultados realmente efetivos, então eu testei na prática e vendia. Só que no final das contas o resultado era menor. E o que eu mais percebi, quando você panfletava, você trabalhava muitas vezes para outras pessoas. Você trabalhava às vezes ali pro stand, o cara pegava o panfleto e ia pro stand. Ou o cara pegava o panfleto e entrava na internet e caía às vezes lá no nosso site lá que a gente atendia o chat. Então acontecia muito isso. Se você não pegasse o contato do cliente ali na hora, era muito difícil dele pegar um panfleto e te ligar. A conversão era baixa. Não é que não dava retorno. Dava retorno? Dava. De alguma forma dava. Só que quando você começa a ter uma visão estratégica, quando você começa a pensar de forma mais ampla, você começa a perceber que tem coisas que dão mais resultado e tem coisas que dão menos resultado. Você começa a trabalhar baseado em fatos, em números, em conversão. E não só em achismo. Porque às vezes você está lá na imobiliária, tem 250 corretor. E aí você vê um cara que vendeu 5 milhões no mês. Cara, bacana, ele vendeu 5 milhões. Só que isso é uma coisa muito rara. Ou às vezes você vê um cara que fez uma panfletagem e ele vendeu 3 imóveis de 1 milhão. Acontece. Só que qual a probabilidade disso acontecer com você? Aí é que tá. Quando você jogava na probabilidade, a probabilidade era rara. Se você fizer conta, por exemplo, de qual a probabilidade de você vender de plantão hoje, você vai perceber que é mínima. Quando você coloca hoje, tem plantões, em São Paulo eu sei que é loucura, é mais de 100 pessoas no plantão, é loucura lá. Agora aqui em Goiânia a gente pega uma média de 4 pessoas no plantão, 2, 4. Então se você pegar a lista de todos os clientes que visitam o plantão esporadicamente ali, né, e fazer uma probabilidade em relação ao horário que você vai pegar e a quantidade de plantão que você pega na semana, você vai perceber, por exemplo, que o seu retorno é muito baixo. Quantas horas você trabalha para fazer uma venda? Tem corretor, por exemplo, que fica 6 meses, 3, 1 ano sem vender, porque está no plantão ali, porque está no plantão, só depende do plantão e o plantão ele demora para você fazer uma venda. Essa é a realidade de muitos profissionais. E atualmente os clientes não têm ido tanto no stand, né, igual antigamente. Mudou muito também essa forma do cliente visitar. Exatamente. E eu acredito que o mercado mudou pouco em relação a isso. O consumidor mudou, cada vez ele muda mais. E agora com essa pandemia que a gente está passando, a tendência é piorar. Porque os clientes vão ter mais medo ainda de sair de casa. Então eles vão evitar ir no stand. Primeiro lugar que eles vão é na internet. E isso só foi diminuindo ao longo do tempo, né? Eu sei disso porque eu pegava os números muitas vezes das visitas no plantão. E quando você coloca ali uma projeção para X corretores, você vê que a probabilidade é muito pequena. Então, às vezes, você fica muito tempo parado no stand, 6 horas por dia, 12 horas, porque tem corretor que dobra ali muitas vezes no plantão. E às vezes fica semana, meses sem pegar cliente. E não é porque chega o cliente que ele vai vender. Entra cliente desqualificado do mesmo jeito. Então eu já não tinha muito interesse em plantão. Tanto é por isso que eu saí e fui para o mercado online já naquela época, antes de ser gerente. Mas aí também para mim, quando eu assumi a gerência, testei tudo isso. De ação, de panfletagem, de oferta fria. E eu também via que a parada não tinha uma conversão muito boa. E eu ficava pensando, deve existir um caminho melhor. E eu comecei a ver alguns movimentos de vendas vindo através da internet. Coincidentemente, entrou um cara na nossa equipe que ele sabia fazer site, que era uma coisa muito difícil. Hoje é uma coisa tão simples fazer um site, só que a maioria das pessoas não sabem fazer isso. Só que hoje é muito simples fazer um site, é muito fácil, só que naquela época não era. Mas eu encontrei esse cara, entrou na minha equipe, se tornou corretor, que ele sabia fazer site. E aí, com essa ideia que eu tinha visto algumas pessoas já fazendo, eu falei, cara, bora fazer um site para um lançamento que a gente vai ter? Na época era um lançamento de condomínio fechado. E aí a gente pegou e fez esse site. E quando a gente fez esse site, simplesmente bombava. E a gente não investia nada. Ele só fez o site sem investimento nenhum e bombava de cliente. Por que bombava? Porque não tinha ninguém fazendo, poucas pessoas faziam. Então a gente tinha um alcance melhor. Começou a bombar de cliente, a gente vendeu muito bem nesse primeiro lançamento, depois a gente vendeu no outro lançamento. E aí ele foi e até saiu na época do imobiliário, ele empolgou tanto com vender condomínio que ele quis mexer com casas lá.
E aí eu falei, cara, não vai não, porque você está começando agora, então não é tão simples assim, você precisa aprender um pouco mais. E ele foi, não deu certo, saiu da profissão depois, foi trabalhar com outra coisa. Mas ali ficou o aprendizado, né, pra mim. Falei, cara, esse negócio funciona. E aí eu comecei a pesquisar e conheci 2 caras que sabiam fazer site. E aí eu fiz um site com eles para um outro lançamento que a gente teve. Até hoje esses caras estão comigo, inclusive a arte visual da nossa empresa hoje é eles que fizeram, os sites que a gente faz hoje, uma boa parte com eles. E aí a gente fez e começou a dar muito certo, né? Então a gente começou a vender ali. E aí eu descobri um negócio, falei, cara, isso funciona. E aí a gente começou a vender, nosso crescimento aumentou. Foi aí que, nesse ano de 2017, a gente foi campeão no ano, quando a gente começou a investir mais forte nessas ações digitais. Depois, mais pra frente, a gente continuou crescendo, né? Pra vocês terem noção de quando eu peguei a equipe, nós crescemos 435% mais ou menos, que eu tinha feito na época lá. Então foi um crescimento muito bom. E a virada de chave para nós foi o mercado digital. Mas mesmo assim, a gente era muito amador ainda. A gente ainda fazia muito mal feito assim, mesmo fazendo mal feito, dava um bom resultado. Então era muito bacana, a gente investia ali pouco e muitas vezes esse investimento voltava 50 vezes, 30, acho que até 100 vezes já chegou a voltar para nós. Era muito bom mesmo ali. Depois a gente foi se aprimorando, fomos estudando e aí eu fui me especializar nesse mercado digital. Fui estudar cada vez mais e até hoje eu estudo, né? Até hoje eu me aprofundo nesse detalhe, porque eu acredito muito nesse mercado. Hoje a gente também usa muito estratégias do Facebook, Instagram, que foi uma coisa mais nova, né, que depois surgiu e que bomba demais hoje. Muitas pessoas hoje vendem através do Facebook, Instagram. Então a gente foi adaptando, a gente foi criando novas estratégias. Logo também veio ali o mercado de vídeos, né? Então coisas que foram surgindo, né? E é até engraçado porque quando eu comecei a fazer tudo isso, né, muita gente ria de mim. Então, quando eu comecei a fazer coisas diferentes, as pessoas ficavam rindo, né? Inclusive, não era só isso que a gente fazia, né? Eu também tinha uma cultura muito de treinar com a minha equipe. Eu fui me especializar em negociação, em vendas ali, em relacionamento, fui me especializar em liderança, em gestão. Então, foi várias coisas que fizeram o nosso resultado crescer. Mas, com certeza, o marketing digital, ele impulsionou isso, né? E fez a gente não precisar mais de ficar tanto fazendo panfletagem, fazendo oferta fria, porque a gente pegava ali os leads, né? Os clientes mais quentes para atender, que vinham até nós. Então a gente só falava com quem queria falar, né? Então com a maioria das pessoas queria falar, porque elas se cadastravam para vir até nós. Então mudou. Mas eu tinha uma base muito boa também de treinamento, de ensinar a equipe, de criar esses processos para as pessoas aprender. E tinha gente que me criticava por eu treinar, tinha gente que me criticava por eu fazer vídeo, por eu fazer coisa diferente. Quando eu entrei no mercado digital, não era um mercado bem visto, então as pessoas criticavam muito, né? Então o pessoal ria da minha cara, porque eu entrei no mercado digital. Porque era um mercado que não vendia, o que bombava era stand. Então esse mercado era muito mal feito. Quando eu comecei a crescer, muitas dessas pessoas que riam vieram me procurar para me ensinar elas. Vieram falar, cara, o que você faz? O que você está fazendo? Me ensina a fazer vídeo? Me ensina a ganhar dinheiro com a internet? Me ensina a treinar minha equipe? Então essas pessoas começavam a procurar essas e outras, né? Então comecei a me tornar referência, inclusive em Goiânia. Eu acredito que dentro dos incorporadores hoje, eu sou uma das pessoas que está no mercado digital que é mais reconhecida aqui em Goiânia. Porque a gente começou a vender. Teve um incorporador que começou a procurar a gente para saber o que você faz, como que você atende seus leads. Inclusive tinha incorporador que passava lead para nós. Porque eles acreditavam na nossa equipe, eles viam que a gente vendia, a gente destacava ali. Então muitos incorporadores passavam lead para a gente, dava verba para a gente investir. Então a gente começou a crescer muito nesse mercado digital. Então isso foi toda uma virada. Se eu te falar, um dos pontos fortes foi encontrar esse mercado, que me possibilitou gerar mais valor para nossa profissão e atender melhores clientes, não ter que ficar ali realmente se expondo e sendo aquele vendedor chato, né, que está no sinaleiro, que está fazendo uma oferta fria. Então isso trouxe para nós um grande crescimento. Ah, entendi. E você contou pra gente aqui que da sua carreira de corretor, né, na imobiliária, que você foi campeão, sua equipe foi campeã também na imobiliária. E eu gostaria de perguntar para você por que você resolveu sair da imobiliária? É uma pergunta complexa, né? Porque geralmente as pessoas saem de uma imobiliária, saem de uma gerência, saem de algum lugar porque elas estão sem ganhar dinheiro. É o que eu mais vejo. É difícil ver alguém sair bem de algum lugar, né? Geralmente sai porque ele não está satisfeito com alguma coisa. No meu caso, foi um pouco diferente. Por quê? Porque eu tinha a opção de ser diretor da empresa, eu tinha esse caminho, eu até desejei por um tempo ser diretor. Participei de processos seletivos onde eu fiquei ali entre os finalistas. Eu tinha a opção de ir além. Eu via que eu estava crescendo e que eu estava tendo uma atenção dentro da empresa. Então eu acredito que eu estava entre os mais cotados ali dentro da imobiliária para se tornar o próximo diretor.
Principalmente porque eu tinha um conhecimento que na imobiliária poucas pessoas ou quase ninguém tinha, que era do mercado digital. E é uma coisa que eu acredito que todo mundo vai ter que uma hora ou outra aprender, porque é um mercado que está crescendo e não vai parar de crescer. Nessa pandemia, quem não estava nesse mercado percebeu isso, sofreu muito. Porque como que o cliente vai no stand? Está tudo fechado. Como que você vai fazer uma oferta fria? Às vezes o cliente nem quer te receber. Né? Se numa situação normal já é ruim, imagina uma situação de pandemia, você fazer uma oferta fria para o seu cliente. É pior. Então, eu acredito que daqui para frente, quem não estiver jogando esse jogo, tende a estar eliminado do mercado. Porque a qualquer momento o stand pode acabar, pode se tornar um stand virtual, pode ser um stand mais simples, onde não precisa mais de ter plantonista. Então pode ser que mude muita coisa aí. Quem não estiver no mercado digital, talvez nem dure mais no mercado. Então eu acredito que é essencial você estar presente nesse mercado. E como eu era apaixonado nesse mercado, porque foi um mercado que fez eu ganhar uma boa grana, né, e crescer e tudo, e é um mercado que eu gosto muito, eu comecei a perceber que na imobiliária eles não estavam tanto afim de explorar isso. Eu tentei por várias vezes desenvolver o meu departamento, de investir, de trazer coisa nova, mas eu vi que não ia para frente. Isso foi me dando uma desmotivada. Fora isso, nessa imobiliária, eu acho que a maioria das imobiliárias grandes, não é um defeito, mas é uma forma, eles têm uma rotina muito pesada que eu acredito que é desnecessária. Uma outra coisa que me fez crescer na profissão foi o foco, foi trabalhar com foco. Porque essa confusão que eu falei no começo, de você ficar pingando em vários lançamentos, faz mais te atrapalhar do que te ajudar. E nessa imobiliária a gente tinha que estar presente em tudo. Então a gente tinha que estar em todos os lançamentos. Se você falasse assim, ó, minha meta tá batida do ano, eu tenho que ir pro lançamento, eu tinha que estar lá. Todos os eventos que tinha na empresa a gente tinha que estar presente. Chegou uma época que na semana eu tinha 4 eventos por noite. Então eu ficava ali muitas vezes nos eventos das 8 até as 10, sem cliente, para poder simplesmente cumprir uma tabela que a imobiliária pedia para a gente fazer. Tá tudo certo, é um combinado, então eu fazia. Só que isso foi me desmotivando também. E eu percebi que eu não ia conseguir trilhar o caminho que eu queria trilhar dentro do mercado imobiliário, que era um foco dentro do digital e que era trabalhar com estratégia diferente, uma estratégia inteligente. Eu não acho que você, corretor de imóveis, outros profissionais precisam se matar na profissão para dar certo. Eu acredito que tem outras estratégias que você pode trabalhar com inteligência para você ter mais resultado em menos tempo e qualidade de vida. Não que você vai trabalhar pouco, pelo contrário, só que você vai trabalhar certo. Tem até um princípio que a gente fala muito que é 80-20. É basicamente você entender o que é o 20% que você tem que fazer que gera 80% do seu resultado. Porque muitas vezes a gente faz 80% para gerar 20% do resultado. Lembra lá que eu falei da panfletagem? Porque não fazia sentido, da probabilidade, como a probabilidade de você vender no stand? É basicamente isso. Você passa panfletando 80%, desgastando para gerar 20% do resultado. Enquanto você tem estratégias que você trabalha 20% e gera 80%. É que você trabalha menos? Não, só que você trabalha mais, só que te gera mais resultado. Essa é a lógica. Então eu comecei a desenvolver uma inteligência dentro da minha profissão. Comecei a desenvolver estratégias que geravam resultados efetivos. Quando eu falo efetivo, é um resultado que ele vai valer a pena no médio e longo prazo. Porque, primeiro, não adianta, exemplo, você fazer uma venda mal feita. Lá na frente você pode ter um problema, você mentir, enganar o cliente. Não adianta você fazer uma venda mal feita. Para mim, não é um resultado efetivo. Você recebe no curto prazo, mas talvez no médio e longo prazo você tende a perder. Então, você precisa ser ético, na minha opinião. Porque ser ético é lucrativo. E eu comecei até uma época, eu jogava poker, e o poker fala muito de lucratividade, né? Ele fala muito de trabalhar com inteligência. Porque as pessoas acham que poker é um jogo de azar. Na verdade, não é. É um jogo de estratégia. Só que as pessoas têm um certo preconceito, né? E essas estratégias do poker, por exemplo, eu fui trazendo elas e aplicando também no meu negócio. De inteligência, de trabalhar para você ter um resultado contínuo e crescente no médio e longo prazo. Então esse era o meu pensamento. E aí os meus valores, as minhas ideias, os meus princípios e as minhas estratégias estavam desalinhando com a empresa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro. Eu tinha estratégia de foco de produto, por exemplo. Eu ia lá e sentava com o meu corretor, fazia uma estratégia, a gente tinha esse costume de sentar, fazer planejamento, de dar feedback, de ver onde que tinha que melhorar, onde que tinha que focar mais. Eu ia lá e sentava e fazia uma estratégia dos meus corretores para lançar um produto. Na verdade, a minha carreira, a gente sempre foi mais focado. Vendemos imóveis prontos? Sim. Vendemos revenda? Sim, vendemos revenda. Mas o nosso foco maior era lançamento. Essa é a minha estratégia que eu mais gosto.
E aí eu sentava lá, planejava, criava foco, os corretores trabalhavam focado ali, fazíamos ações digitais, trabalhávamos a carteira. Aí de repente o diretor aparecia com um treinamento de um produto que não tinha nada a ver com o produto que eu estava focado. E aí, muitas vezes eu tinha que fazer aquilo, mesmo que iria atrapalhar a produtividade da minha equipe. Não tinha sentido eu fazer aquele treinamento naquele momento, porque minha equipe estava focada. E a maioria das vezes que acontecia isso, as minhas metas estavam batidas. Eu não era um tipo de gerente que o diretor tinha que vir em mim para cobrar meta. Não, as minhas metas geralmente estavam batidas e muitas vezes superadas. Mas eu tinha que fazer aquilo, mesmo não acreditando, eu tinha que fazer. E aí eu começava a pensar, cara, não faz sentido. Eu vou desfocar a minha equipe de uma coisa, que é uma estratégia que eu criei do começo ao resultado, que dava certo. A gente fazia isso em vários produtos e a gente começou a ter muito resultado, assim, um resultado bacana. Tanto é que teve um ano que a maioria dos lançamentos a gente teve resultado, porque a gente focava nisso, a gente focava muito no lançamento. E foi muito bom, só que começou a não conseguir eu fazer o que eu queria fazer. Comecei a ficar limitado ali dentro da empresa, eu não conseguia fazer. E aí eu percebi que mesmo se eu tornasse diretor, eu não ia conseguir implantar o que eu acreditava. Eu não ia conseguir implantar esse trabalho com inteligência e com estratégia. E aí foi quando eu fui começando a desgostar. E mesmo assim eu trabalhei focado. Inclusive quando a gente saiu lá da imobiliária, a gente saiu como campeão. No mês que eu saí foi um mês que a gente foi pro pódio ainda. Foi um lançamento que a gente fez em junho, eu saí em junho e a gente foi campeão do mês. Então não é por causa disso que eu desmotivei, parei de trabalhar, sabotei a empresa, falei mal da empresa. Pelo contrário, eu saí super de boa, com as portas abertas, expliquei a situação que eu estava saindo, expliquei o motivo, deixei tudo ok, não quis sacanear a empresa. Quando eu saí, por exemplo, eu não convidei a minha equipe, falei, vem trabalhar comigo, gente. Não. Inclusive eu fiz todos os processos que os diretores quiseram que eu fizesse. Eu fiz esse processo, falei para eles, segue como vocês quiserem. Inclusive, quando eu saí, eu falei para a galera por que eu estava saindo, né? Eu expliquei o que eu queria alcançar, por que eu estava fazendo aquilo. Mas eu não convidei as pessoas, venham trabalhar comigo. Eu deixei o diretor tocar a vida dele. Só que mesmo assim, 90% da equipe, mais ou menos, decidiu vir trabalhar com a gente. A gente abriu imobiliária na época e a gente começou esse negócio, né? Então, a ideia da nossa imobiliária é exatamente trabalhar com essa inteligência, né? Então, eu queria viver ali o que eu acreditava, eu queria colocar em prática ali o que eu pensava que era mais legal, que tinha resultado, que gerava resultado, para poder ter mais condição de fazer e liberdade, né? Porque hoje eu posso fazer qualquer estratégia que eu acredito que tenha sentido e que esteja alinhada com os nossos valores, princípios, lógico, e éticas, né? Vamos dizer assim. Entendo, Marco. E quais são os seus próximos planos? Onde você pretende chegar? Então, Lorena, eu acredito que o nosso mercado tem muito a evoluir, né? E desde a época lá que eu estava nessa outra empresa, eu senti uma necessidade de entregar algo para o mercado, né? De desenvolver o mercado de alguma forma. Porque eu acredito que nós profissionais podemos crescer, nós podemos ser uma profissão que seja mais valorizada. Como eu falei no outro podcast também, lá fora tem alguns países que o corretor já é visto de forma diferente, de uma forma profissional. Aqui a gente ainda não é visto dessa forma. Muitas vezes o cliente acha que a gente só está ali para tomar o dinheiro dele, porque a gente não consegue vender valor ainda para a nossa profissão. Isso ocorre por alguns motivos, que a gente pode falar isso em um outro momento. Mas um principal motivo é porque a gente não é unido dentro da nossa profissão, a gente mesmo se queima. Tem muitos corretores que não são profissionais, isso se deve ao funil aberto que eu falei. Então é muito fácil de entrar, por ser fácil de entrar, entra qualquer tipo de profissional, infelizmente. E também se deve ao motivo de ter poucas pessoas desenvolvendo. E também se deve ao motivo de ter poucas pessoas desenvolvendo pessoas para o mercado imobiliário. Então dentro disso eu pretendo expandir o que eu aprendi até hoje, a forma que eu aprendi a trabalhar, que é uma forma um pouco diferente do mercado tradicional, vamos dizer assim. E eu quero impactar mais pessoas dentro desse mercado. Eu quero evoluir o nosso mercado, quero participar dessa evolução. E para evoluir o mercado, eu acredito que é desenvolvendo pessoas, desenvolvendo outros negócios também. Coisas que tem a ver com o mercado imobiliário que a gente possa melhorar a qualidade. Porque parece que não. Só que quando eu tenho um profissional ali, da mesma área minha, que ele não é tão bom profissional, parece que me gera uma vantagem. Mas na verdade não. Muitas vezes atrapalha. Porque aquele mal profissional passa a informação errada para o cliente, passa a impressão errada e o cliente fica com preconceito em relação à nossa profissão de corretor, em relação ao nosso mercado de intermediação. Então eu acredito que essas estratégias que a gente aprendeu, a gente pode compartilhar com o mercado e ensinar as pessoas a se tornarem melhores profissionais. Não só atender melhor os clientes, ter mais valor no mercado,
como valorizar a nossa profissão, mas também vender mais de forma inteligente, né? Focando no que eu falei, que é o princípio de 20-80, onde eu vou investir 20% da minha energia para gerar 80%, que é um dos mitos muito grandes do corretor, de não ter salário, de não ter renda fixa, de não ter estabilidade financeira. Eu vejo que é a maior dificuldade. E eu te falo que é possível sim você ter renda, você ter crescimento constante e você ter uma qualidade de vida financeira. Você consegue desenvolver isso se você trabalhar com estratégia e inteligência. Como que eu sei disso? Porque nos meus últimos 4 anos eu cresci praticamente todos os anos. Os anos que eu não cresci um tanto considerável, eu fiquei muito próximo ali, né? O meu resultado manteve, cresceu um pouco mais, mas no geral eu cresci todos os anos dentro da profissão. Então é possível sim ter uma renda contínua e crescente dentro dessa profissão, e o que eu quero fazer é cada vez mais ensinar novos profissionais que queiram, estejam dispostos. Por isso eu criei o projeto Instinto Imobiliário. Além da minha imobiliária, que é um braço disso, né, de poder cada vez melhorar o mercado, só que na linha de frente, a gente criou o projeto Instinto Imobiliário para poder impactar outros profissionais, para eles poderem crescer dentro desse mercado. Então a gente trabalha, na verdade, em sinergia, né? Porque eu sou um cara da prática, eu sou um cara do exemplo. Eu não sou um cara que eu vou te ensinar a fazer uma coisa que eu nunca fiz. Vou te ensinar a fazer uma coisa que eu não testei. Vou te ensinar a fazer uma coisa que eu não aprendi bem a fazer aquilo. Claro, eu posso te ensinar alguma coisa que eu estou estudando, posso compartilhar uma ideia, mas no geral eu gosto de viver a prática. Eu gosto de estar na linha de frente, no campo de batalha, aprender, testar. Muitas vezes eu vou errar, eu pego aquilo ali que eu aprendi e eu vou passar para as outras pessoas poderem economizar tempo e dinheiro. Para que você precisa gastar dinheiro e tempo para aprender uma coisa que eu já fiz isso e eu posso te ensinar de forma masterizada. Então é isso que eu faço hoje. Tanto dentro da minha imobiliária, o que eu prego? Eu ensino meus corretores a se tornarem melhores do que eu, né? Então em menos tempo. Então eu demorei em média 5 anos para se tornar corretor. Hoje a minha meta é formar um bom corretor em 1 ano. Para ele ter condição de ser um bom corretor em 1 ano. Para ele poder ganhar mais e ganhar... Para ele poder chegar no objetivo dele mais rápido do que eu cheguei. Eu não quero que os meus corretores fiquem 5 anos sofrendo, quebrando cabeça, perdendo dinheiro, perdendo tempo. E muitas vezes vão desistir antes, porque a profissão não é fácil. Se você não tiver condição de se manter e dinheiro entrando, você acaba saindo. E por isso eu busco hoje passar o meu conhecimento para poder melhorar as pessoas. E aí o Instinto Imobiliário veio porque eu pensei, cara, por que não sair do meu mundinho e começar a impactar as pessoas no Brasil e quem sabe no mundo? Por que não levar o que eu aprendi nesses últimos anos e ensinar pessoas no Brasil e no mundo? Porque para mim isso, além de ser gratificante, você poder ensinar outras pessoas, ver outras pessoas ter resultado, isso também me traz um feedback melhor. Para um estrategista é fundamental ele poder colocar a teoria dele no mercado, porque isso traz um feedback. E com tendo feedbacks diferentes, eu consigo ter melhores percepções e melhorias. Fora que quando eu ensino, eu acabo aprendendo muito mais ainda. Porque para eu te ensinar, eu vou ter que estudar mais, vou ter que aperfeiçoar mais aquilo para te passar o meu melhor. Então eu acabo melhorando muitas coisas quando eu ensino. Então é mais ou menos uma troca, né? Então esse é o meu objetivo daqui para frente, cada vez mais trazer melhores estratégias, trazer mais conhecimento para o mercado e ajudar aí nessa construção de um melhor mercado imobiliário. Porque como eu falei no outro podcast, eu acredito que a gente está vivendo não só uma guerra comercial, mas uma guerra tecnológica. Se a gente não melhorar, a gente tende a ser substituído pelas máquinas. Os intermediadores, a maioria dos intermediadores estão sendo substituídos. Então eu também acredito que não é só uma questão de crescer, de ter mais resultado, mas uma questão que pode ser de sobrevivência. Pode ser que fique somente os melhores no mercado. Então eu busco cada vez ser melhor, porque se caso um dia a gente for ameaçado por esse motivo, eu vou estar mais preparado para lidar com isso. Como agora na pandemia, como a gente já estava à frente em muita coisa no mercado, à frente que eu falo é estudando coisas que muitas vezes nem chegou nesse mercado nosso e aplicando coisas diferentes, na pandemia a gente teve condições de trabalhar de forma diferente, né? E isso a gente conseguiu equilibrar e manter o nosso resultado, né? A gente deu continuidade ao nosso trabalho e isso fez com que a gente pudesse manter o nosso resultado e continuar crescendo, que a nossa meta agora é continuar crescendo daqui para frente. Eu sei que ainda tem muito problema ao longo do Brasil, ao longo do mundo em relação a isso, mas infelizmente a gente não pode parar. A gente tem que continuar trabalhando, os clientes estão comprando sim,
e a gente precisa ter mais ainda inteligência para poder pensar em como agir da melhor forma, aonde investir menos energia e gerar mais resultado. Quando eu falo investir menos energia, só lembrando, não é que você vai trabalhar menos, mas você vai trabalhar com mais inteligência, logo ter mais produtividade para o seu crescimento. E é isso. Tem mais alguma coisa que você queria falar? Não, por hoje é só. Então, pessoal, muito obrigado por participar desse podcast. Convido vocês também a seguir a gente lá no Instagram, @Instinto Imobiliário, no YouTube também, Instinto Imobiliário. Cada rede dessa a gente está fazendo conteúdos diferentes, tá? Então é importante você seguir todas. Também tem o nosso canal no Telegram, que é /Instinto Imobiliário. Você pode entrar lá onde você vai ter um contato mais direto comigo, onde eu posto ali o que eu vou vendo no dia a dia, mando um áudio, mando uma ferramenta que às vezes eu desenvolvo aqui para minha empresa, uma ferramenta que eu acho legal e vou postando dicas ali aleatórias. Beleza? Muito obrigado vocês que estiveram com a gente aqui até o final. Valeu!